Fala pessoal, sejam bem-vindos ao The Data Bootcamp, o seu canal aqui voltado para o mundo de dados, voltado para análise de dados. É com muita alegria que eu estou iniciando essa série de vídeos voltados para quem quer aprender inicialmente ali, o que que é um banco de dados, como entrar na área, o que que a área de dados tem oferecido para vocês, tá? Então, a gente tem alguns slides aqui que a gente vai focar inicialmente na teoria, coisa bem rápida, mais para vocês terem uma noção de como se organizam as coisas, quais são os sistemas que a gente usa, os programas, né? Entender os conceitos ali para você, de fato, não chegar de forma ali totalmente desconhecida ali e cega na área, tá bom? Então a gente vai falar de conceito de banco de dados, a gente vai fazer uma instalação de um banco de dados e logo depois a gente vai para a prática, que é a linguagem SQL, que é uma das linguagens aí mais requisitadas no mercado da área de dados, tá bom? Então, aqui o primeiro slide, a gente tem esse resumo aí que eu acabei de falar. A gente vai para o próximo slide aqui. O próximo slide aí é minha bio, quem eu sou, né? Eu sou Davi Lacerda, arquiteto de dados, especializado em solução de inovações com dados para negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sou certificado em Oracle Database Administration, tá? Sou certificado em engenharia de dados pela Azure também. Tem outras certificações como Azure Fundamentos, Oracle Cloud Foundations, né? E outras certificações aí de mercado também, tá? Aí aqui a gente tem o nosso Instagram e o nosso canal do YouTube, onde você está assistindo essa aula, tá bom? Introdução ao banco de dados. O que que é o banco de dados? Só o banco de dados nada mais é do que um sistema de armazenamento, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás, tudo era baseado em arquivo, né? Se você fosse, qualquer processo que você fosse procurar algum tribunal, qualquer repartição pública, as pessoas procuravam seus documentos em arquivos, que são armários, era armário gigante com vários papéis ali de informações de pessoas, tá? E aí, com o advento da internet, com o advento da tecnologia, a gente informatizou essa questão, né? Eu sei que tem muitas repartições públicas aqui no Brasil que ainda utilizam processos físicos que são guardados em arquivos, pessoas assinam, né? Mas tem ao mesmo tempo que tem uma grande, uma grande virada aí na tecnologia e um grande esforço por parte de alguns entes públicos aí de informatizar tudo isso. Então, tudo hoje para nós é digital. A carteira nossa de habilitação é digital, nossa carteira de vacinação é digital. Então, esse fluxo aqui de arquivo, que seria algum processo físico que detém informação, para um banco de dados, esse fluxo é um fluxo muito natural, tá? E que cada vez vem ganhando mais velocidade, tá bom? Então, para entender o conceito, eu trouxe essa imagem. Por quê? Porque no arquivo você guardava informação de alguém. O que que o banco de dados faz? Ele guarda informação, tá? Então, você tem ali tabelas, as pessoas que estão acostumadas a mexer com Excel sabe o que são tabelas, não tem aquelas tabelas de Excel com as colunas, com as linhas. Então é exatamente igual, como é armazenado no banco de dados. Só que a forma de você criar, a forma de você inserir o dado é diferente. Você pode ter um sistema na frente para poder fazer essa inserção. A gente pode também ver isso um pouco mais para frente, se for do interesse de vocês. Mas a gente vai estar focando na parte de conceito, porque eu entendo que para quem quer iniciar na área de TI, é muito importante você sempre se debruçar no conceito do que é. E a partir do momento que você se debruça no conceito, você pode escolher a tecnologia que você quiser ali para poder seguir, porque você vai estar bem, você vai estar bem fundamentado, né? Hoje, você tem vários bancos de dados aí no mercado, tá? Os mais aí populares são Oracle, são Postgres, são MySQL, a gente tem também SQL Server, que é da Microsoft. Então a gente tem diversos bancos de dados hoje que são softwares, que são sistemas de gerenciamento e cada empresa produz o seu banco de dados, né? Que fornece esse software para a gente de armazenamento de informação, tá? E enfim, é mais para vocês entenderem o conceito
ali do que é um banco de dados. Eu botei aqui um mini texto, né? É um sistema organizado de armazenamento de dados que permite o acesso à consulta e à manipulação de informação de maneira eficiente, tá? São cruciais para diversas aplicações. Hoje, por exemplo, se você dá um like no Instagram, se você faz um comentário, aquilo daqui está indo para um banco de dados. Então, tudo que você faz hoje é guardado no banco de dados, o aplicativo que você usa, o aplicativo do seu banco, ah, enfim, tudo hoje que gira em torno de tecnologia, de sistema, tem um banco de dados por detrás guardando aquela informação, tá bom? E por que que nós usamos banco de dados? O banco de dados ele nos ajuda a gerenciar grandes volumes, né? Tu imagina que você tinha um arquivo e que você queria comprar, teria que armazenar mais arquivo. Você teria que ter uma sala enorme para poder ir armazenando mais arquivos. Então, todo aquele espaço físico que demandava, quando você informatiza isso, você torna muito mais fácil. Então, hoje, você tem muito mais facilidade de gerenciar grandes volumes de dados. Você compra um HD para o seu notebook, quando você quer armazenar mais dados, não é diferente também com o banco de dados, tá? O banco de dados ele é um sistema que roda em uma máquina de computador, daquela de data center mesmo, né? Depois eu vou deixar alguns exemplos para vocês do que são data centers. Enfim, então, você tem ali máquinas e que, se você precisar de mais disco, né, para armazenar mais dados, você compra um HD, espeta ali e acabou. Você já tem um espaço reservado para aquilo. Você compra o HD e bota ali. Isso eu estou falando de informática física, tá? De um espaço físico onde são armazenadas as máquinas. Mas hoje também a gente tem o conceito de nuvem, né, que são coisas um pouco aí mais avançadas da área de TI. Mas hoje você consegue subir uma máquina muito rápido, uma máquina de banco de dados muito rápido, sem necessidade de ter uma máquina física ali na sua casa ou na sua empresa. Você contrata um serviço de terceiro, onde ele te oferece a possibilidade de você gerenciar uma máquina virtual ali e aprovisionar um banco de dados ali para você trabalhar, tá? No nosso curso a gente vai ver uma instalação nossa mesmo, a gente não vai mexer com nuvem, é, pelo menos não nesse primeiro momento, mas a gente vai instalar na própria máquina nossa, no seu notebook, no seu PC, um banco de dados, um ambiente de análise de dados ali completo, puxando de Power BI, fazendo consultas com Excel e outras coisas, tá? A gente tem eficiência na recuperação de dados, acesso rápido à informação. Aí eu trago mais uma vantagem, né? Antigamente você tinha que procurar naquelas gavetas, abrir uma gaveta, procurar o nome de fulano de tal, que queria ver o processo dele, judicial e coisas assim, né? Eu falo muito do processo judicial porque eu cheguei a trabalhar em tribunal de justiça como administrador de banco de dados, tá bom? Então você tem eficiência porque você acessa a informação muito mais rápido. Você geralmente tem um sistema, e esse sistema ele te dá uma, uma, uma interface intuitiva, e com essa interface intuitiva você busca a informação muito rápido no banco de dados. Você tem a garantia de integridade do banco de dados, tá? Dos dados, os dados ali que são precisos e consistentes, porque tem regras por detrás do banco que você constrói quando você constrói seu modelo. A gente vai falar disso também, isso é um pouco mais avançado. Você tem segurança, você consegue é, dizer quem vai acessar o quê. O usuário dessa aplicação vai acessar, só pode acessar 5 tabelas desse banco. Mas o usuário master, o usuário grandão, ele pode acessar 15 tabelas. Então você consegue gerenciar isso e criar usuários ali específicos para tabelas específicas, para bancos específicos. E quem também não tem acesso, não pode ter acesso à informação, não tem usuário e não vai acessar, né? E você tem também outras tecnologias de segurança em banco que têm surgido aí, que são bem mais avançadas. Também a gente pode citar mais para frente, a depender aí de como o nosso curso vai desenrolar. Tá? A gente tem concorrência, suporte e acesso múltiplo de usuário. Isso é importante demais. Você tinha que ir lá no arquivo, abrir, um funcionário ia lá, abrir a gaveta e puxava uma ficha. Agora, no banco, todas essas informações estão disponíveis para vários usuários ao mesmo tempo. Então, você não tem vários funcionários indo no arquivo e causando uma fila e esperando uma fila. Você tem vários usuários acessando uma mesma aplicação
acessando o mesmo banco de dados e você tem esse suporte de várias consultas numa mesma tabela, tá bom? Claro que isso daqui, como eu estou te falando, é muito mais conceitual. É importante que você solidifique, consolide esse conhecimento, porque eu vou mostrar para vocês e quando eu mostrar, vão ficar muito mais claro. Então, você anota, né, os pontos importantes que eu estou falando. O slide aqui é mais para a gente ilustrar um pouco do que eu estou falando, mas é importante que você faça suas anotações para que a gente tenha o melhor aproveitamento desse curso. Aqui eu botei uma imagem só mesmo para ilustrar o que eu estou falando. Aqui eu tenho, por exemplo, um computador e aqui esse daqui geralmente é o nosso símbolo do banco de dados que a gente usa na tecnologia, tá? Geralmente ele é um cilindro assim, né? Separado em várias partes assim. É assim que a gente representa o banco de dados. Então aqui você tem uma aplicação de celular conectando no banco e um usuário aqui de computador, de desktop, né? De PC também fazendo acesso no banco. Então, basicamente, é assim que hoje que funciona a tecnologia. Esse fluxo, o usuário vem, acessa o computador, loga com o usuário dele, e esse usuário aqui, ó, está fazendo consulta nesse cara aqui, por detrás desse banco, tá vendo? Imagina que isso daqui é uma aplicação com a sua fotinha ali, com o seu usuário, e aqui você quer acessar uma informação do seu banco, quer saber o seu extrato, ou quer acessar o seu Facebook. Então, qualquer coisa aqui que você acesse, tem um banco de trás, um banco de dados rodando por trás dessa aplicação, tá bom? Assim como no celular, Instagram, qualquer coisa hoje que você imaginar, você tem um banco de dados que guarda essa informação ali para você poder fazer a recuperação dela em outras horas, tá bom? Introdução à linguagem SQL. Bom, esse daqui já é um assunto bem mais avançadinho, a gente falar de forma conceitual, mas é importante você consolidar o conceito. O SQL ele é a linguagem, vamos dizer assim, universal do banco de dados. Então, hoje, se você vai para os Estados Unidos, você sabe que você vai ter que falar inglês, correto? Se você vai para a Itália, você possivelmente vai ter que falar italiano, arranhar um pouquinho. Claro que na Europa a gente tem a particularidade ali da galera que fala inglês e tal, mas vamos levar em consideração que estamos falando das línguas nativas mesmo. Você vai para a Argentina, você vai ter que falar espanhol. Não é diferente quando você vai querer conversar com uma tecnologia, tá bom? Então, o que que é uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação é uma linguagem em que você bota no nível da máquina ali a conversa. Então, se você quer conversar com um banco de dados, você quer dizer para ele que dado que você quer recuperar, que tabela você quer criar, que usuário você quer criar, que permissão para o usuário você quer criar. Tudo isso você faz hoje com a linguagem SQL, que é uma linguagem estruturada de banco de dados. A gente tem o SQL, composto por vários elementos, tá, que permite realizar diversas operações em um banco de dados. Então, é uma linguagem estruturada de consulta. O SQL hoje é uma linguagem estruturada de consulta. A gente tem algumas características dele, que é DDL, que é para definir e modificar a estrutura de dados. A gente vai dar exemplos de DDL lá para frente. DML é talvez o mais utilizado aí hoje por analistas de dados, por engenheiro de dados, que vai ser manipulação de dados ali, inserir, atualizar, deletar, consultar os dados. A gente tem DCL para controlar o acesso, a gente tem TCL, que é para gerenciar as transações de dados, tá bom? Na prática, a gente vai ver isso daqui a pouco. O que é o CRUD, gente? O CRUD é algo muito falado, tá? O CRUD é a espinha dorsal da interação com o banco de dados. Apresenta quatro operações fundamentais ali. É o create, tá bom? Então, CRUD, C de create, criar, adicionar novos registros, é o início do ciclo de vida dos dados, permitindo inserir novas informações. Comando para o CRUD é insert, tá? A gente está falando aqui de quê? De DML, de manipulação de dados. Ó, como é que as coisas se ligam, né? A gente tem aqui Data Manipulation Language, que é para inserir, atualizar, deletar e consultar dados. Então, CRUD, como se fosse um desdobramento desse cara aqui. Tá bom? A gente tem como ler os dados.
Então, eu tenho uma tabela já que tem, sei lá, 1 milhão de linhas e eu quero recuperar a informação de um faturamento da minha empresa do ano de 2023. Então, eu vou ter esse resultado lá por mês, por dia, a depender do meu banco de dados. Então, eu quero consultar isso. Como é que eu recupero isso? Eu faço um select nas colunas que eu quero, na informação que eu quero. Eu digo para o banco, aqui quando eu falo com o banco assim, banco, eu quero retornar essas informações, eu quero recuperar essas informações, eu quero vê-las. Eu quero realmente entender o que tá, eu quero lembrar o que tem nessa tabela, nesse ano, nesse mês, nesse dia, tá? O insert é quando você quer inserir uma nova linha. Então, por exemplo, eu fiz uma nova venda aqui na minha empresa, e aí você vai lá no sistema e cadastra essa nova venda. Quando você cadastra essa nova venda ela é inserida no banco de dados como uma nova linha. Então, ela vai ali ter todas as informações de produto, de valor, de nota fiscal, de quem vendeu. Então, você vai estar inserindo esse dado. Então, aqui a gente tem um exemplo de create e um exemplo de leitura de, de dados a partir de um banco de dados. Tá bom? Atualizar. Atualizar é modificar dados e registros existentes usados para manter dados atualizados e corrigir qualquer informação que tenha mudado ou sido inserida incorretamente. A gente brinca muito com esse comando dentro da TI, porque quando a gente for para a prática, vocês vão entender melhor. Porque se você não tiver cuidado com o update, você pode quebrar uma tabela, quebrar um banco, tá? Quebrar até, dependendo do negócio que você mexe aí, né? Da empresa que você está, você pode ter sérios problemas com essa sentença aqui de SQL, tá? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho funcionário na minha empresa, tenho 5 funcionários. Todos eles hoje são solteiros, tá? E aí, o Godofredo, meu funcionário exemplar ali, ele tem o estado civil dele, tem um cadastro dele, eu tenho um banco de dados que tem as informações todas dele. E o Godofredo, ele decide casar. Então, eu preciso fazer um update no estado civil do Godofredo, dentro da minha tabela de banco de dados. Então, o update serve para isso, para atualizar a informação. Ou seja, a linha do Godofredo já existe. Linha, nome, Godofredo da Silva, né, idade 30 anos, estado civil solteiro. Aí eu vou ter que atualizar esse estado civil dele. Eu vou deletar essa linha? Não vou excluir essa linha, eu vou fazer um update nela. Eu vou atualizar essa linha do banco de dados, tá? Isso tudo vai ficar muito mais claro quando a gente for para a prática. A gente tem o delete também, que é o remover registros, é essencial para manter a relevância e a precisão dos dados, eliminando informações que não são mais necessárias. Então, teve uma informação ali que passou, que não é mais necessária. Por exemplo, tem muitos bancos de dados hoje que tem um tempo de retenção, que é o tempo onde a gente guarda esses dados, que é um tempo de retenção, vamos dizer assim, de um mês. Então, a gente não vai ter dados de um ano dentro do banco. Então, todos os dados que são mais antigos que um mês, eles são deletados, tá bom? Esse é um dos exemplos que a gente pode ter aí. Pode ser uma empresa que ela queira ver as vendas dela só daquele mês. Só importa para ela as vendas daquele mês. Ela não quer saber o que ela vendeu de 3 anos atrás. Não, ela quer saber ali a venda daquele mês corrente, tá bom? Entender o CRUD é fundamental para qualquer desenvolvedor, analista trabalhando com banco de dados, pois essas operações são usadas constantemente no gerenciamento de dados. Então tá? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Ó, a gente falou aqui que a linguagem SQL é a linguagem que você conversa com o banco. Ela tem 4 desdobramentos ali. Tem a parte dela que você modifica a estrutura de dados, quando você faz criação de tabela, coisas assim, quando você manipula dados, quando você controla o acesso aos dados, quando você gerencia transações. Tá? A gente vai mostrar tudo isso daqui a pouco para você. A gente vai fazer a instalação do SQL Server Express. A gente vai subir uma base de teste. A gente vai começar a trabalhar com esses dados aí e conectar em Power BI, fazer todo esse trabalho aí que a gente tem para fazer, para estudar aí, tá? Contem comigo e vamos para cima, tá bom? Estão prontos para transformar a teoria em prática? Vamos mergulhar no mundo do SQL, explorando cada comando, função, funcionalidade, tudo aquilo que o poder do SQL tem para te destravar para a área de dados, tá bom? Conta comigo,
Nos vemos na próxima aula.